agradeço o convite do deputado Luiz Paulo, agradeço a presença dos demais membros da comissão, né, o deputado Eliomar. Só um minutinho. O Valdec, Eliomar, senta aqui, ó. Talvez vocês veem melhor, não vocês ficarem estão muito curvados. Senta aqui à esquerda e à direita. Exato. Vocês veem mais. Continuando, agradeço então a presença do deputado Eliomar, do deputado Valdec, da deputada Marta Rocha, que já passou também por aqui, dos demais aí assessores que estão representando outros mandatos, e dos colegas aqui que o deputado Luiz Paulo já mencionou que vão aqui depois participar do debate, e claro, da querida Geisa, que a gente vai fazer inclusive uma iniciativa quarta-feira, né, que o Fórum de Desenvolvimento da LERJ está tendo a correta iniciativa de começar a mapear um conjunto de movimentos que estão surgindo para pensar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, e entre eles está a Rede ProRio. Hoje, em particular, eu não vou falar tanto da Rede ProRio, inevitavelmente alguma coisa eu posso mencionar, né? Quarta-feira, sim, vai ser uma apresentação onde ali eu vou ter o chapéu propriamente da coordenação da rede, mas vale a pena destacar, dado que a gente está também aqui avaliando nessa comissão trajetória, né, que a rede nasce de um projeto comandado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, a UERJ, e que está passando por um momento exatamente de deixar claro, então, para a opinião pública, para o conjunto da classe política, né, o desejo dela de participar do debate público mais amplo, né, de pensar estrategicamente o Estado do Rio de Janeiro como aparelho de Estado que ela o é. Então, mais do que nunca, a UERJ tem orgulho de ser Estado do Rio de Janeiro e quer participar dessa construção, e a ideia da Rede ProRio vai nesse sentido, né? Exatamente, está colaborando organicamente com um conjunto de classe política e demais membros da sociedade, de modo geral, que tem esse pensamento e essa vontade em comum. Começando propriamente a minha apresentação, não podia deixar de começar fazendo o registro de alguém que já passou por essa cadeira aqui, né, que é o nosso ex-secretário Gustavo Barbosa, né, mas acho que vale a pena o registro dele, um registro que ele fez, evidentemente, depois de ter deixado a cadeira de secretário, mas eu não vou, evidentemente, ler tudo aquilo ali que ele falou, né, mas, na verdade, ele estava, para quem faz parte da comissão, isso aí já é notório, porque ele falou aqui publicamente, que a visão dele do acordo de recuperação fiscal era que, de fato, apenas para gerar um alívio. Ele não tinha um modelo, um projeto, um plano, e mais do que isso, e aí daí o mote para eu ter trazido para cá, eu botei em letras garrafais por isso, né? Ele deixa claro que o plano em nenhum momento buscou sanar a economia. Então, ou seja, a gente está com um plano que é colocado como a principal prioridade para qualquer governo, no caso o governo atual, né, teve já esse plano, né, que tem que lidar com ele, e é um plano que, pela própria fala de um dos autores dele, deixa claro que ele não aborda os desafios da economia do Rio de Janeiro. Então, no mínimo desafiador para quem estiver no executivo, apesar da gente, evidentemente, querer colaborar, querer buscar ali um entendimento mais amplo, mas desafiador colocar, já vim, né, de uma outra gestão, algo que é colocado como a principal prioridade, e ela exatamente não prioriza o essencial, que é a economia do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu acho que é muito relevante a convocação, e vim aqui de muito bom tom, né, para exatamente, né, poder ampliar esse olhar exatamente para aquilo que a última gestão exatamente se cegou, e deixar claro aqui nessa fala do anterior secretário. Bem, então, para a gente propriamente então, discutir Rio de Janeiro, né, discutir a economia fluminense, né, não importar um plano que não fala com o Rio de Janeiro, não pensa os desafios do Rio de Janeiro, como ali estava na própria fala anterior do secretário, é importante a gente combinar, articular as coisas, né, pensar os desafios de uma maneira propriamente articulada. Então, o primeiro ponto aqui a mencionar, e aí, no caso, pensar um ciclo virtuoso. O primeiro ponto a mencionar é
ter clareza de que a gente tem um problema de estrutura produtiva. A crise do Estado do Rio de Janeiro não é simplesmente uma crise de gestão, uma crise financeira, ela é uma crise econômica, gravíssima econômica, né? Claro que aqui não é objetivo aqui meu fazer um longo diagnóstico disso, né? Mas ela é uma crise severa e mais, né? Ela se diferencia da gravidade nacional, que já é grave por si só, né? Ela consegue ser, em alguns indicadores, mais grave que o cenário nacional. E o ponto é que não é só conjuntural, né? Então, por isso que eu estou deixando ali mencionar bem ali no primeiro ponto ali, a questão do não adensamento produtivo, né? E vou voltar a isso recorrentemente em alguns momentos da minha fala, para entender, então, que você tem um problema de estrutura produtiva e dos resultados que essa estrutura produtiva refletem na arrecadação tributária. E eu acho que isso que é o ponto decisivo, né? E fico feliz pelo convite, para, se a gente quer qualificar uma política de incentivos, de fomento, porque ela tem que dar resultado. E um resultado, em particular, é ver essas relações. Então, primeiro, de um lado, você tem um desadensamento, um não adensamento, para falar melhor, produtivo, contraposto a um enorme adensamento populacional. Então, ou seja, você tem um problema social gigantesco, fruto desse adensamento populacional, e você tem, somado a isso, um problema econômico igualmente desafiador, que é um reflexo de uma natureza de um certo esvaziamento econômico, que há de ser enfrentado, que há de se ter clareza para qualquer uma das outras discussões que devem ser feitas, inclusive em termos de finanças públicas. De modo que também, ali no segundo ponto, eu ressalto que isso estrutura, né, esse problema social somado a um problema econômico, isso dinamicamente gera um ciclo vicioso que retroalimenta. É importante entender dessa maneira para sair de uma visão etapista, né, que você primeiro quer resolver uma coisa para depois resolver outra, você tem que atacar as duas coisas simultaneamente, que é, de um lado, você tem um drama socioeconômico, né, que basta a gente andar pelas ruas do centro da cidade do Rio de Janeiro, que você já tem uma noção disso, mas pegando os indicadores você tem uma noção ainda mais clara dessa tragédia. Mas isso se retroalimenta com a fragilização financeira do poder público. Então você tem sistematicamente um drama se avultando, tornando-se mais grave, mais trágico, e ao mesmo tempo também um quadro de finanças públicas também se tornando mais grave, mais trágico. Muitas vezes, né, se coloca, e eu discordo desse tipo de posicionamento, que você primeiro tem que resolver o problema das finanças para depois resolver o problema do drama econômico, né? Mas, se fizer dessa forma, você não está entendendo como essas duas coisas se retroalimentam. Então, quanto não atacar esse problema socioeconômico, dificilmente você vai conseguir resolver ou, de fato, ter uma solução para essa fragilização financeira do Estado. Aliás, como o próprio secretário, o ex-secretário, confessou ali na sua fala, quando ele fala que ele estava apenas resolvendo uma questão de alívio, de dar ali uma sobrevida e que, em outro momento, outras pessoas deveriam enfrentar esse problema. Então, ou seja, ele claramente deixou claro ali que ele não estava oferecendo solução. Diante disso, é importante, então, como eu mencionei, o desafio não se resumir apenas ao ajustamento das contas governamentais, mas, ao contrário, o desafio é duplo, em particular. De um lado, e isso o atual secretário de Fazenda já vem, pelo menos, colocando como uma agenda clara, né, a modernização da gestão tributária, né? Então, toda a discussão de como atacar o problema da dívida ativa, buscar revisão das alíquotas de impostos, buscar ali enfrentar a questão, que aí se associa, inclusive, com o segundo ponto ali do desafio, uma diversificação de receitas do Estado. Então, tudo isso, então, entender que, na parte de contas públicas, muito mais do que um problema de corte, por um caso que aqui eu não vou poder detalhar, porque não é objeto aqui da minha fala, o Rio tem uma máquina pública que não é inchada, gigante. Então, por uma realidade como essa, o desafio, de fato, é na geração de receita, né? Então, um primeiro ponto é essa modernização dessa gestão para buscar, então, enfrentar esse problema tributário. Mas, somado a isso, tem propriamente o problema econômico, né? E é aí que é o grande desafio, né? Porque muitas vezes, né, aí há o debate, inclusive, entre visões dentro da economia, né? Mas eu, particularmente, né, faço esse alerta, né,
para a questão do drama socioeconômico e a necessidade, então, de você pensar planos de ações produtivas estratégicas e de redinamização rápida. Geralmente, quando a gente fala esse tipo de coisa, algumas pessoas vão falar, mas da onde vai tirar o dinheiro, né? Não tem dinheiro, esse tipo de coisa, né? Mas ninguém está falando que necessariamente tem que ser orçamento público, há modelos de financiamento, né? Há também toda uma discussão, inclusive, do próprio racionalidade do orçamento público, então, de como você faz essa distribuição, inclusive entre os poderes. Não vou detalhar esse tipo de coisa, mas, ou seja, o debate é muito mais amplo do que simplesmente falar que não há dinheiro, né? É propriamente você discutir quais são as prioridades do orçamento público e possibilidades de outras formas de financiamento ou transferências, né? O que, inclusive, chega ao debate da questão federativa que os senhores já trataram, inclusive, nessa comissão também, né? Então, como buscar ali esse novo redesenho do Pacto Federativo para você também rediscutir essa questão de competências e formas, fontes de recursos para dar conta dessas competências. Bem, diante disso, né, eu aponto aqui, baseado nos meus trabalhos, né, 4 diretrizes programáticas aqui, né? Elas fazem reflexo, eu faço aqui a menção, para quem ainda não tem conhecimento, né? O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, né, a Escola de Contas e Gestão dele, né, faz recorrentemente, anualmente, ela faz um prêmio chamado Prêmio Ministro Gama Filho, e o de 2008 foi exatamente para discutir uma interpretação sobre a crise financeira do Estado do Rio de Janeiro. E nesse prêmio, né, eu concorri, né, e tirei primeiro lugar, né, então muito do que está baseado nesse ponto ali de desenho geral da minha fala, né, está baseado nessa monografia, né, premiada ali ano passado pela Escola de Contas e Gestão do Tribunal, e que, enfim, faço convite aí para quem querer um detalhamento, particularmente nessa interpretação, né, mais geral, que eu estou aqui oferecendo para os senhores. Mas então, voltando aqui, com as 4 diretrizes ali, a primeira, sem me alongar muito, né, para a gente chegar ao ponto mais concreto, uma narrativa, é necessário a narrativa crítica a um excesso de otimismo que permeou a gestão, particularmente o último ciclo político, né? Quando a gente ia discutir ali em 2008, 2009, 2010, até mais ou menos o início aí do começo dessa atual década, se colocava muito a expressão de que o crescimento do Rio de Janeiro estava contratado, né? De que um ciclo de investimentos geraria ali uma prosperidade continuada. E pelos dados, né, particularmente aqui, o que eu vou chamar a atenção para os senhores, né, dos desafios, na minha visão e de alguns outros autores, o Rio não viveu uma bonança econômica. Então, esse é o primeiro ponto, né? A gente tem que partir de uma interpretação adequada para os desafios, para a gente compreender a gravidade do problema econômico. Se a gente acha que a economia estava resolvida e meramente era um problema de gestão, basta trocar a gestão que a economia volta, então, a ter o seu curso, se você tiver ali uma gestão adequada, ética, correta. Mas se você, de fato, acha que, como eu estou tentando apontar aqui na minha interpretação, que você tem, de fato, um problema econômico, então o desafio é de entender qual é esse problema econômico e por que ele foi ocultado, né? Por que ele não veio ao centro do debate. Então, ao meu ver, há um problema estrutural. Esse problema estrutural se liga, então, o segundo ponto ali, né? O desafio estratégico produtivo, que eu chamo nos meus trabalhos, né, que vem lá desde a minha tese de doutoramento, de estrutura produtiva oca. Então, na minha visão, o Rio de Janeiro tem uma estrutura produtiva oca. Curiosamente, esse é o desafio, né? Espero que com essa capacidade aqui de manifestar a minha visão, a gente vai conseguindo cada vez mais ampliar esse entendimento, né? Para que, de fato, isso vire objeto de política pública, né? Porque se a gente acha que o Rio de Janeiro não tem uma desindustrialização, isso não se reflete numa estrutura produtiva oca, que isso também não é uma condenação terminal, mas são desafios de recuperar, então, e de superar esse aspecto oco dessa estrutura. Se a gente conseguir, então, tomar isso como clareza, como desafio de política econômica, a gente, de fato, vai estar buscando, de fato, levar uma inflexão nesse quadro. Né? Falando de uma maneira bem geral aqui, para não entrar muito em detalhes conceituais e teóricos, que não é o objetivo aqui, o oco é exatamente porque, se você enxerga superficialmente as potencialidades do Rio de Janeiro, você vai ver uma série de atividades de enorme valor estratégico para o Brasil ou para o mundo. Mas elas estão entre si desarticuladas. E, na verdade, quando você quer
pensar desafios de desenvolvimento econômico, o desafio maior é exatamente você ver as articulações, então os encadeamentos dessas atividades, né? Então não basta fazer uma lista, seja de qual predileção que cada um daqui tenha, de quais são as atividades que são principais para o Rio de Janeiro. O desafio é entender como elas se articulam e, particularmente, como você, então, recheia, como você dá densidade para essas cadeias produtivas do Estado do Rio de Janeiro. Senão, a gente, às vezes, vai ter falsas ilusões, de modo de achar que, por exemplo, que uma atividade já está resolvida, você tem que buscar alternativas a ela, como o caso do complexo do petróleo e gás, e há inúmeros desafios nessa atividade, alguns que eu vou tentar pincelar aí mais à frente, né? Mas, só para fazer essa provocação já de cara, né, o Rio de Janeiro não tem uma economia do petróleo. A gente tem alguns pedaços dessa economia, e muitos desses pedaços não foram objeto de política de desenvolvimento estadual. Vieram por outra natureza. Então, superar esse lado oco é exatamente também trazer uma mensagem que a gente não precisa inventar a roda, né? Você não precisa criar um novo setor que não está no Rio de Janeiro, né? Mas sim você buscar superar essa ociosidade de uma série de atividades e buscar que elas se articulem mais. Bem, um terceiro ponto está associado a um desafio institucional, né? Então, propriamente, também não vou entrar em detalhe aqui, por isso que eu rachurei mais o segundo ponto, mas você, de fato, você tem que criar um desafio de uma reestruturação dessa máquina, uma nova correlação de forças, particularmente, como o deputado Luiz Paulo falou na sua introdução, né? Para que os desafios de planejamento, de fato, sejam reconhecidos, né? Então, ou seja, a máquina não basta apenas ser eficiente, né? Ela tem que ter eficácia, tem que ter efetividade. Então, ela tem que enfrentar desafios de política pública, né? Não simplesmente ela ser parcimoniosa do ponto de vista do seu gasto, né? Mas se ela renuncia ou ela não se propõe a enfrentar esses desafios da política pública, né? Ainda há esse desafio, então, de estruturá-la nesse sentido. O quarto ponto, já tinha pincelado antes, né? Então, a partir disso, dessa reestruturação da máquina, não só para enfrentar uma política de fato de desenvolvimento produtivo, como no segundo ponto ali, de superar a estrutura produtiva oca, mas também para enfrentar as tensões e injustiças federativas. O Rio de Janeiro, que é hoje ainda a segunda maior economia do Brasil, ela não é tratada nacionalmente como tal. E ela tem uma dificuldade gigantesca, muitas vezes, de articular um conjunto, uma frente para seus interesses. Então, propriamente, ele ter organizado uma reflexão dos seus problemas, um diagnóstico que consiga apresentar para o debate nacional, de modo a enfrentar esses desafios e formar frente de apoio. Aqui nessa comissão, diversas questões foram tratadas nesse sentido, em particular, acho que uma que é notória, e teve uma sessão aqui sobre isso, e ela é muito, reflete bem esse problema, que é a questão da Lei Candir. E o desafio que o Estado de Janeiro tem nos dias de hoje, de saber defender seus interesses nessa questão, que ela, de fato, tem um grande peso para a recuperação financeira do Estado. Bem, então, resumindo, os desafios possuem essa dimensão estrutural. Ao meu ver, sem exagero de retórica, a gente vive um impasse no modelo histórico de desenvolvimento, como eu vou tentar apresentar, né? Então, ou seja, a economia do Rio de Janeiro, apesar de ser a segunda maior do mundo, do ponto de vista dinâmico, do ponto de vista dos seus desafios de progresso técnico e transformação estrutural positiva, ela está com vários travas a esse processo. Bem, como eu falei antes, aqui só vou passar bem rápido, então não houve esse cenário de bonança, né? Já tinha mencionado antes. Em particular, acho que talvez cabe fazer a menção ali ao segundo ponto, onde eu falo que um dos principais reflexos disso é você não ter uma indústria de transformação como motor-chave do crescimento econômico e do progresso técnico. Então, curiosamente, muitas vezes, quando se pensa em economia, desafios da economia no Rio de Janeiro, você não discute a indústria de transformação propriamente dita, né? Ou seja, aquela indústria que ela tem maiores efeitos multiplicadores, as maiores possibilidades de introdução de progresso técnico e de gerar, então, essa capacidade de pensar a economia como um todo, né? Como um sistema econômico. Bem, para fechar esse slide aqui, e já passar para o seguinte, cabe, eu acho que mencionar aquela caixa ali, que eu faço então a menção, que
que atualmente, então, na minha visão, o governo tem uma arrecadação incompatível com suas despesas, não porque gasta muito, mas sim porque tem essa estrutura produtiva oca, vulnerável a graves crises econômicas. Então, ou seja, se a gente não colocar essa bola no centro, de que não houve bonança, de que tem um problema estrutural, que esse problema estrutural se explicita no momento de crise, né, eu posso fazer uma hipótese aqui com os senhores, né, para a gente trabalhar ao longo aí das observações da condição política, né. Quando o Brasil vai bem, o Rio de Janeiro não acompanha proporcionalmente o desempenho do Brasil. E quando o Brasil vai mal, o Rio de Janeiro vai pior do que o Brasil. Então, esses desafios, né, que a gente vê na questão aqui estrutural que eu quero mencionar para os senhores. Só para você respirar, anunciar a chegada do nosso relator, deputado Maxi, e da doutora Magda Chambriard, que também já foi aqui palestrante, com correlação muito direta com o tema de hoje. O senhor respirou, tomou água. Obrigado. Bem, então, apresentar aqui rapidamente alguns dados, né? sem muito questão técnica, para não ficar uma coisa muito complicada, mas essa aqui é a contas regionais do IBGE, a série encadeada de crescimento do volume do valor adicionado bruto. Então, dá uma ideia de valor adicionado, de agregação de valor. Isso aqui é o dado geral, tá? O total, não é nenhum setor, é o total da economia do Rio de Janeiro. O azul é a média nacional e o vermelho é o Rio de Janeiro. Percebam, ali a série histórica começa em 2002, que o Rio vai abrindo uma boca de jacaré. Ele se descola da média nacional. Em nenhum momento ele passa ou cola na média nacional. Ele se aproxima em dois momentos, mas são dois momentos por uma questão estatística. Não porque o Rio vai melhor, mas porque o Brasil piora. Então, foi ali em 2009, né, com a crise, ali, o reflexo da crise de 2008, e depois em 2014 e 2015. Né? São os dois momentos onde você reduz esse distanciamento em valor adicionado, mas muito mais por efeito estatístico de um cenário nacional grave. Né? Então, no acumulado, vocês percebam ali que houve uma expansão no Rio de Janeiro de 23,1%, né, o último ano ali, né, uma série acumulada, e na média nacional 38,5%. Agora vamos ver na indústria, né? Será que na indústria de transformação, isso está melhor, isso está pior? Também, novamente, azul é o Brasil e vermelho é o Rio de Janeiro, né? Muito se fala que há um desafio do ponto de vista industrial para o Brasil, de fato é, né? Mas esse desafio em termos de Rio de Janeiro, além de não ser enfatizado muitas vezes, né? Parece que o Rio não tem indústria praticamente, né? Parece que às vezes são outras atividades e serviços que podem sozinhas puxar esse desenvolvimento. Mas, mais do que só chamar atenção para isso, é importante entender a especificidade do Rio de Janeiro, que é muito mais grave nesse sentido. Porque, se vocês vão perceber ali, o Rio de Janeiro, ele está, vou até pegar aqui para que acho que fica melhor, praticamente ele está numa linha reta, aqui, com algumas variações. Então, ele tem uma série de valor adicionado na sua indústria de transformação que é praticamente sendo estagnado. E quando acontece o momento de crise, né, que aí cai para o Brasil também, o Rio de Janeiro se torna mais grave. Por quê? Porque hoje ele está, então, com um valor, ele está com um valor que é menor, é recorde, perante o início da série histórica. Lá no Brasil, ainda você pode dizer que você voltou, né, teve um retrocesso, mas você ainda tem ali no acumulado 8,4%. No Rio de Janeiro, não, você já tem uma regressão que já foi ali para 82,8%. Então, mais ou menos, é uma regressão ali de 17,2%. Até tem que corrigir ali no que não está escrito, né? Uma regressão de 17,2%. Então, hoje, a gente tem um cenário de valor adicionado da indústria de transformação do Rio de Janeiro pior do que você tinha no início da década passada. Mas o objetivo aqui da palestra não é propriamente chorar o leite derramado, né? Não é ficar chorando no meio-fio, é mostrar que isso é um desafio a ser enfrentado. Sim. Ok. Bem, aqui
Aqui é para mostrar, então, a participação no valor adicionado nacional, né, o total do Rio de Janeiro, como a gente tinha falado antes, é a segunda maior economia do Brasil, né, então, depois de São Paulo, mantém mais ou menos isso, apesar de ter, nos últimos anos, esse dado, que é das contas regionais, ele não tem para 2017 para 2018, né, ele tem sempre uma defasagem. Então, a gente não tem esses últimos dados, mas percebe aqui em 2015 e 2016 que já houve uma redução bastante acentuada para o que era, mais ou menos a média do Rio de Janeiro é em torno de 11%. Ele fica brincando nisso, sobe às vezes um pouquinho para 12% e tal, mas aqui você já está caindo para 10%. Então, não sei se 2017, que ainda foi um ano bastante crítico, às vezes caiu até para baixo de 10% essa participação do Rio de Janeiro. Mas, de qualquer maneira, é a segunda economia do Brasil. Só que quando você vai pegar, e o meu objetivo aqui não era propriamente fazer a comparação de trajetória, mas é para fazer a comparação com a indústria de transformação. Quando você vai ver a indústria de transformação, hoje, Rio de Janeiro é a 7ª indústria do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5... Sexta indústria do Brasil. Não era assim, senhores. Rio, por muitas décadas, foi a 2ª indústria do Brasil. E esse é um fenômeno, essa perda, né, podemos dizer, essa ultrapassagem de outros estados, isso aqui não é meramente relativo, né? Não é porque os outros estados estão indo muito bem, né? É porque, de fato, há um problema estrutural nessa estrutura produtiva do Rio de Janeiro. Então, não só alguns estados estão fazendo lá os seus desafios, estão enfrentando e estão ganhando competitividade, mas o Rio está, podemos dizer, se mantendo, talvez, na 2ª posição por resiliência. Uma hora vai acabar, às vezes, sendo ultrapassado por Minas Gerais, talvez no futuro por Rio Grande do Sul, não sei se esses estados, porque eles também estão passando por alguns problemas. Mas, do ponto de vista de estrutura produtiva, eles já estão, inclusive, em algumas coisas mais organizados que a gente. Bem, reflexos disso nas finanças públicas. Então, você pega aqui, comparando com outros estados, a taxa de crescimento real anual da receita corrente líquida, pegando de 2002 a 2018, e o Rio de Janeiro é o penúltimo estado em capacidade de crescimento dessa receita corrente líquida. Sendo que se a média nacional foi 4%, a do Rio foi praticamente a metade, 2,5%. Repara ali, que é o amarelinho, que é Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né? Eu gosto de brincar que eu gostaria de sempre ter o problema deles nesse sentido, né? Porque aí, de fato, seria uma outra debate que a gente pode fazer ali do ponto de vista de arrecadação, né? Ou de problemas de estrutura, de modernização. Ô, Bruno, essa RCL, você trabalhou com as RCLs que o Estado forneceu na série histórica. Sim. Ou com as RCLs reais, que agora ele chama... O que é reais? Agora, a partir de 3 anos para trás, todas as receitas correntes líquidas... Foi os relatórios... Elas estavam superestimadas. Então, agora, para fazer essa correção, eles começaram a calcular a RCL ajustada. Estava superestimado, então é pior ainda. Então, por isso o resultado tende a ser pior, porque... Capaz do Distrito Federal, então, perder eram colocado receitas... Último lugar. Que não deviam estar na RCL. Por exemplo, quando chega Correto. lá, 2002, 2003, você tinha a receita da SEDAI na RCL. Posteriormente, você botou na receita empréstimos do Fundo Judiciário. Então, você tem essa tua média de 2,5, ainda é uma média para cima. Otimista, né? Otimista. Bem, então, o cenário acaba, com essa observação do deputado, acaba ficando ainda mais assustador, podemos dizer assim, do ponto de vista dos desafios, porque, muitas vezes, quem está na gestão, ele parte daí. Que eu tenho de receita, toma isso como dado e tenta se virar em cima disso, né? Mas se a gente não fazer as correlações e ver o para trás, ou seja, esse desafio que chega até aí, essa crise que chega até aí, a gente não consegue oferecer alternativas para o poder público continuar mantendo as suas políticas, defendendo ali as possibilidades de manter ali o atendimento à população de um modo geral. Então, a gente tem que, eu gosto sempre de falar que muitas vezes o meu desafio em algumas palestras e tudo mais é juntar o pessoal de finanças públicas, às vezes, com o pessoal que pensa economia produtiva, economia industrial, que muitas vezes essas duas pessoas elas não conversam, né?
Então, acaba que um toma como dado e fala, então não tenho o que fazer, vou fazer com o que eu posso, com o que eu tenho ali à minha disposição. Mas, vendo esse leque comparativo aí, a gente percebe os desafios diante dos nossos olhos. E aí, quando a gente vai para a indústria, né, propriamente para o ICMS, né, o que mais ali reflete, né, o peso desse problema industrial, aí a taxa de crescimento real anual do ICMS. E aí sim o Rio finalmente chega no último lugar. E repare a diferença de Minas Gerais e Rio Grande do Sul, né, que são os amarelos, né? Volto a falar, né, gostaria de ter nesse sentido, né, os problemas do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, porque Minas Gerais está com o dobro da nossa capacidade de crescimento do ICMS. Mas quebrado também, né? Mas por outras questões. Estou chamando a atenção como o nosso debate aqui, essa é uma questão essencial. Não estou discutindo Minas Gerais, o que eu estou querendo chamar a atenção é exatamente para isso. A gente tem que tratar com seriedade as nossas especificidades e não ficar misturando estados com problemas financeiros como se estivessem com a mesma natureza de problema. Inclusive, aí, comparando com Minas Gerais nessa brincadeira, né, isso aí foi, inclusive, uma nota que saiu na coluna do Anselmo Góes, né, que ele fez comigo. Se você compara a receita tributária do Rio e Minas Gerais tem uma receita tributária maior que a do Rio de Janeiro. Só que o PIB do Rio de Janeiro é maior do que o de Minas Gerais. Então, ou seja, o fato de falar e abrir a boca, a gente tem a segunda maior economia do Brasil, a gente não tem a segunda maior receita tributária do Brasil. Que é um dado assustador, né? E uma das razões, repare aqui, né? A diferença da participação da indústria de transformação no valor adicionado bruto das duas economias. Praticamente a metade. Então, ou seja, aquilo é um pouco para reforçar o meu argumento. Ou a gente enfrenta o problema econômico, aquilo que lá, numa confissão aqui nessa sala, o secretário anterior falou, não tinha condições ou não foi possível eu enfrentar naquele momento, ou então, na verdade, a gente vai estar ali com, podemos dizer, empurrando ali uma bola de presidiário ali, carregando ali, e não conseguindo propriamente ter uma saída para a liberdade, para pensar novos desenvolvimentos, novas possibilidades para o Estado do Rio de Janeiro. A gente vai ficar amarrado a esse acordo com o governo federal e precisando renová-lo ad infinito, né, ao limite. Como, aliás, é um ponto já que está sendo tratado, né, inclusive nessa casa aqui, né, ou seja, a necessidade, como a gente já sabia, né, estava lá escrito, estava mais do que óbvio, a necessidade de você pedir uma reestruturação desse acordo. Bem, então, para enfrentar essas coisas, o desafio, então, como o deputado Luiz Paulo tinha mencionado no início, é pensar a estrutura de planejamento. Então, o desafio, como eu estou mencionando ali, é do planejamento público indutor. E aí, então, a gente tem que pensar propriamente quais são as bases para essa política de desenvolvimento, para esse planejamento. Primeiro ponto, né, eu sou bastante crítico a uma abordagem que coloca que os desafios de qualquer região ou do país é fazer um mapeamento de vocações. Essa palavra ou essa forma de abordagem, né, que na literatura tem aquele nome em inglês ali de picking winners, não leva propriamente a desafios do ponto de vista de ver a gravidade do problema como um todo. Você busca fazer realmente uma listinha de setores e eu gosto de falar o seguinte, né, que vocações é uma coisa histórica, né, ela não vê propriamente uma temporalidade estratégica, ela mapeia o que existe no presente e a partir daquele presente você fala, então, ou melhor dizendo, o que está dando certo no presente. Eu que sou servidor e sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, muitas vezes quando eu vejo aquelas apresentações do Poder Executivo que fazem aquela listinha de vocações, curiosamente, dificilmente eu vejo ali, para não falar nunca, né, a UERJ sendo colocada como um desafio de desenvolvimento tecnológico, de progresso técnico, de articulação com o setor industrial, ou esse tipo de coisa. Mas, às vezes, eu vejo, muitas vezes, e não é demérito, é importante ser ressaltado, mas perceba por que chamam ali o Parque Tecnológico da UFRJ, mas coisas que não têm muita articulação com a indução de política de desenvolvimento estadual.
Ou seja, aquele local, aquela unidade que, de fato, o Estado poderia incentivar para articular uma política, ele tirou da sua lista de vocações. E ele ressalta aquilo que está dando certo, ou estava dando certo no momento recente, né? Porque tem um problema também agora de recuperar esse setor do petróleo e gás. Então, essa lista de vocações é isso, né? É muito mais no sentido, muito, ao meu ver, né, sem querer ser muito polêmico, de marketing, né, de querer ali vender um peixe, de querer fazer uma rodada de negócio em cima do que você pode captar, do que propriamente você fazer aquele exercício duro, pesado, necessário, de definir uma temporalidade estratégica, uma equipe organizada, traçando planos anuais ou bianuais, que sejam ali, para poder ter esse acompanhamento e propriamente discutindo com as casas parlamentares quais são os desafios do que o Rio quer ser como economia. Isso não tem nada a ver com vocações. Então, a política não deve se resumir a essa questão de atratividade, distribuição locacional, né, que é essa coisa que toma como dado, né, que você busca apenas mapear. Nem também você deve tratar só o local, né, então, qual é o terceiro ponto ali? Limitar essa organização de aglomerações, né, que são as políticas de cluster, né, às vezes chamadas de APL também por outros, né, ou seja, cluster ele não pode ser entendido como política de desenvolvimento regional por si só. Política de desenvolvimento regional você tem que articular além do cluster. Você tem que tratar urbanização, você tem que tratar mercado de trabalho, você vai ter que tratar questão ambiental, você vai ter que tratar mobilidade. Então, vai muito além de você só discutir ali a capacidade daquele cluster ali ter resultados do ponto de vista ali de ganhos de eficiência sistêmica. Então, se essas coisas que eu critiquei anteriormente, né, não deveria ser por aí, né, então começo a propor então os desafios, né. Primeiro, grande desafio para o Rio de Janeiro, né, pelo menos nos trabalhos que eu vou percebendo como grande desafio, superar uma lógica socioeconômica justaposta, ou seja, o Rio de Janeiro tem uma série de atividades potencialmente poderiam estar articuladas, elas não estão coordenadas para estarem articuladas. Né, para dar um exemplo bem simplório, né, até o deputado Valdec está coordenando, né, com outros deputados, né, está puxando a frente, né, de defesa da indústria naval, que é uma coisa importantíssima aqui de ser mencionada na palestra de hoje. E o Rio de Janeiro tem um dos principais parques siderúrgicos do estado do Rio de Janeiro, né? Além de ter o principal parque da indústria naval, tem o principal parque siderúrgico. Um dos principais insumos da indústria naval é o aço. Só que o Rio de Janeiro, que é um dos principais polos de produção de aço siderúrgico, né, de siderurgia, de modo geral, ele não produz o aço da indústria naval. Então, esse é um exemplo para dar claro, assim como coisas que poderiam parecer óbvias, que são dois setores que potencialmente, né, teoricamente, né, estariam articulados, não estão. Mas qualquer exame que você faz de um conjunto de atividades em diversas regiões, você vai ver o potencial que muitas vezes tem no Rio de Janeiro, pela lógica per si, de só atrair um grande empreendimento, uma grande atividade, que aquela não altera o perfil socioeconômico regional. Muitas vezes poderiam ter ali fornecedores, capacitar fornecedores particular aquele conjunto de atividades, mas esse desafio não é enfrentado a contento. Inúmeros exemplos de casos que eu estudei aí ao longo dos últimos anos, quando o Rio de Janeiro estava discutindo longo prazo, né, deputado, né, que agora a gente está mais nesse curto prazismo, né, a gente via esses desafios serem mencionados. Então, o primeiro ponto é esse, né, atacar essa questão de lógicas justapostas, desencontradas, desarticuladas, e buscar essa coordenação de decisões. Aí discutir o modelo para isso, né, como é que você coordenar esses atores, alguns que já estão, inclusive, já na região, mas estão desmobilizados. Isso, às vezes, não é nem só para coisas de fornecedores técnicos, que é o que a gente chama de fornecedores cativos, né, de uma linha de produção, não. Pode ser para coisa mais simplória, mas que tem um impacto social. Como, por exemplo, uma empresa, né, que a gente viu, um empreendimento não era atendido, uma empresa para cuidar da alimentação de uma grande indústria. E as empresas que produzem alimentos, né, quentinhas, né, numa região, elas não tinham escala e capacidade de atender uma grande empresa, uma grande indústria. Então, tem uma grande indústria na sua região, mas aquela empresa ali de quentinha, ela não consegue se articular, se capacitar,
for, às vezes, aumentar do ponto de vista de estrutura de capital para atender aquilo. Isso, inclusive, é um desafiador quando a gente pensa no outro lado, né? Por exemplo, para atrair pequenas e médias empresas. Aí a questão da infraestrutura, né? Muitas vezes uma grande empresa consegue internalizar o custo de melhorar uma infraestrutura, mas uma pequena e média não. Então, muitas vezes, pequenas e médias empresas não se articulam a uma grande empresa, porque exatamente elas sozinhas não têm a capacidade de internalizar esses custos. Então, há esses desafios de você superar esse desencontro de coisas no território e acionar e mobilizar recursos ociosos. Muitas vezes a gente só se preocupa, com razão, mas não pode ser só com isso, com o problema do financiamento, mas a gente tem que também tomar como ponto de partida um enorme conjunto de empresas e classe trabalhadora, né, trabalhadores, que estão, em grande medida, ou passando por uma dificuldades financeiras ou realmente desempregados, desqualificados, e essa dificuldade. Então, esses são os recursos ociosos que eu estou chamando a atenção ali. Isso a gente tem que tomar como ponto de partida. Porque esse tipo de conjunto, né, de atores, eles têm mais dificuldade de sair do território do que um grande capital. O grande capital, se aquela economia vai mal, ele fecha uma empresa, vai para outro estado, vai para fora do Brasil. Agora, por exemplo, uma classe trabalhadora que está colada a um empreendimento, se aquele empreendimento fecha, ela fica ali largada. Ela vai ter que se reinventar, vai ter que se virar. Às vezes vão vir com ideias de que tem que buscar um empreendedorismo local que muitas vezes não garante a ela a mesma qualidade de vida que ela tinha antes. Então, acho que o grande desafio é esse, né? É como você também ter um olhar a esses recursos ociosos. Então, o enfoque nesse sentido é construir um sistema econômico regional, então ter essa ideia de totalidade, essa ideia, voltar de novo a discutir sistemas econômicos, e não lista de setores ou lista de unidades, né? Conjunto de empresas que você quer ali fomentar. Uma boa política de incentivos, ela tem que partir dessa ideia de qual é o sistema econômico do Rio de Janeiro, que sistema é esse que a gente quer criar. E isso, evidentemente, de uma maneira mais concreta, né, se reflete no você fazer uma discussão, uma análise aprofundada de complexos logísticos produtivos. Então, quais os complexos que tem o Estado do Rio de Janeiro, como adensar esses complexos, como integrar eles regionalmente. Né? Isso se soma, inclusive, a uma abordagem mais recente na teoria de economia industrial, que é o desenvolvimento orientado por missões, a Mariana Mazzucato. Que aí você soma esse desafio de adensamento, inclusive, a uma agenda social, por exemplo. A uma agenda de política pública direta à população. Então, como integrar o desenvolvimento econômico produtivo com o atendimento das demandas sociais? Eu vou voltar a isso, inclusive, dando exemplos um pouco lá na frente. Então, ou seja, se isso for enfrentado dessa maneira, creio eu que o gestor público vai deixar de reafirmar essa estrutura produtiva oca, que mesmo vindo um ciclo de investimentos como veio no ciclo político anterior, você não conseguiu saná-la, né? Superá-la.